Sim, Senhor Jesus. Ele é maior que tudo isso. São as mulheres. Esse é Jesus, Deus eterno, os homens. Amém. Esse é o meu Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai de infinita bênção, Senhor. Nesse momento, Senhor, me eleva o pensamento ao céu, de onde virá meu socorro, do teu santuário. Venha, Senhor, nos iluminar nesse momento, Senhor. Venha dar discernimento, conhecimento, entendimento e sabedoria de tua santa poderosa palavra. Ó Deus, que a minha voz saia, mas a palavra seja tua, Senhor. Nesse momento, Senhor, que essa mensagem vai ser citada aqui, Pai. Que o Espírito de Deus faça presente não só na minha vida, mas na vida de todos vocês que nos assistem nesse momento. Os lares de muitos familiares que estão aí abatidos, deprimidos, depressivos, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, para colocar a tua mão poderosa em cada um deles e seja, Pai, ausentar, Pai, dessa questão tão terrível, Senhor, dessa causa, Pai, às vezes muitos casos aí em ponto de se moronar, Senhor, de separação. Que o Senhor venha, Pai, para fazer união, que a aliança se torne, Pai, novamente, que foi quebrada, aquelas que continuem sendo vigorada. Assim te pedimos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus, Senhor. Amém, meu Deus. Amém. Boa noite para todos. Nesse momento, essa mensagem vai ser citada aqui, por esse que vos fala, esse simples pregador da palavra, esse evangelista,
que está aqui no canal do YouTube do irmão Antônio, assim, meus telespectadores, meus internautas que nos assistem nesse país afora. Eu estou aqui no estado do Rio Grande do Norte, numa cidadezinha do interior, e que a paz de Cristo nos una e nos conforte nesse dia, nessa noite de quarta-feira, a noite de culto, a noite de entregação, a noite de pedidos e agradecimento, logo mais na casa do Senhor, às 7 horas, 7h30, que Deus nos guarde. Mas para falar hoje, o tema hoje é falar de um profeta renomado, um profeta que ele surgiu, posso dizer, do nada. Ninguém surgiu do nada, mas ele surgiu de quê? Da região montanhosa de Gileade, um profeta dedicado à sua palavra, um profeta de fé, um profeta que ele veio para resgatar Israel, que estava na mão dos pagãos, na mão dos idólatras, na mão dos feiticeiros, na mão daqueles cartomantes, na mão de quem? Do rei, o nome Acabe. E quem ao lado dele? Uma mulher chamada Jezebel. Esse casal infernal, diabólico, eles quebraram o altar do Senhor e colocaram fizeram altar ao Deus pagão, a Baal, a Serase, e coisas assim. Esse Deus que não existe, Deus que eles inventam na mente dele, na imaginação dele, meus amados irmãos. Assim foi que foi, assim é que eles colocaram esse tipo de adoração e fazia sacrifício para ele. E o pior, meus amados irmãos, que eles faziam sacrifício de humano, um primogênito, uma criancinha de um casal primogênito. Às vezes eles levavam, entregavam com amor, com dedicação, para alguma causa, para pedir haver chuva. Disse que o Deus dele estava bravo com eles, e ele exigia que levasse uma criança para ser sacrificada. E era sacrificada viva. Diz que tem umas correntes de água quente que circulavam por dentro desses deus pagão, e assim eles colocavam aquelas crianças, e aquelas crianças era ali dissolvida naquela água fervura. Era um terror, era terrível, meus amados irmãos. A Bíblia, tem uns que falam que até o rei Acabe colocou também seus próprios filhos para fazer sacrifício a pagão. Um dos piores reis que Israel já teve, esse rei Acabe. E que ele não tinha muita autoridade. Quem tem autoridade e quem exercia, quem determinava o que fazer, era sua mulher Jezabel. Ela veio de uma família pagã, e morava ali onde o seu palácio era em Samaria. Mas era um momento difícil, um momento de muita aflição que o povo de Israel passava, porque ele determinava aquelas leis e eles tinham que cumprir. Olha, logo em Israel, ali o povo de Deus, os cristãos, os hebreus, mas muitos tinham que cumprir, e aquele que não cumprisse aquelas leis determinadas, muito era sacrificado, muito era morto. Muitos profetas, foi morto o profeta do Senhor por Jezabel. Meus amados irmãos, mas Deus levantou um grandioso homem, chamado que Elias, desconhecido de todo. Ele surgiu de quê? Da região montanhosa de Gileade. E lá vem esse Elias, que Deus determinou que ele viesse quando Deus determina para resolver alguma coisa. Deus não manda um exército, meus amados irmãos. Ele escolhe um não capacitado. Ele escolhe um para capacitar. E veio e deu essa ordem que Elias entrasse no palácio de Acabe. Quem entrava ali para levar a palavra ao contrário deles era na certeza morta. Mas Elias, ele saiu, que Deus determinou que ele dissesse que perante 3 anos e meio não ia cair chuva em Samaria.
E ali, meus amados irmãos, por onde Elias passava, aquele profeta, ele passava dedicado à palavra de Deus, determinado a fazer o que Deus tinha ordenado que ele fizesse. Onde eles passavam, ele via tudo verde, ele via corrente de rio, água corrente, que nunca foi secada, e ele ia falar essa proposta lá, para dizer que desde 3 anos e meio não ia haver chuva, e tudo ali ia esturricar, tudo ali ia secar, de outra maneira, mas pela fé ele foi, ele olhava para aqueles montes, ele via tudo, as árvores verdes, fruta, frutífera, tudo, aquelas que eu falei, aquelas correntes de fonte cristalina, de água, mas ele acreditou na palavra de Deus e entrou lá no rei de Acabe. Então vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. Só eu falar sem não mostrar esse livro sagrado, sem não mostrar aqui que eu estou lendo esse livro sagrado, não pode não ter nenhuma valia, se esse livro não for aberto. 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 1, que diz assim: Então Elias e o tesbita dos moradores de Gileade disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá neste ano, segundo as minhas palavras. Olha, ele entrou determinado, foi até o palácio, sem que ninguém perceber, de Acabe e Jezabel. Chegou lá, e ele chegou logo o quê? Desafiando o Deus pagão, desafiando Baal, desafiando de Aserase, desafiando os profetas de Acabe e de Jezebel. Ele disse, ele chegou logo dizendo o quê? Elias significa Jeová é Deus. Jeová é Deus. O nome de Elias já significa grandeza, né? Grandeza, Jeová é Deus, o nome é Elias. E assim, ele disse, quando chegou lá, ele de frente, de olho com olho, posso dizer, um homem sem cultura, saindo do interior, né? E chega lá, de frente ao rei, um rei mais perverso, terrível, que tinha assassinado muitos cristãos. Entre ele e a sua mulher Jezabel, 12 idólatras. Assim, ele disse que Deus, ele disse, eu sou, ele se identificou-se, dizendo que é enviado do Deus de Israel. O Deus que ele se via é um Deus vivo, diante do Deus de Israel. Durante 3 anos e meio não haverá nem orvalho nem chuva nesse lugar. E assim Deus determinou que ele ali saísse dali, imediatamente fosse para onde? O rio de Querite. E assim Elias saiu dali imediatamente. Quando eles perceberam a palavra que Elias tinha dito, que procuraram o profeta, não encontraram mais Elias. Elias já estava aonde? No rei de Querite. Então eu vou ler o verso 2 agora em diante. Capítulo 17, 1 Reis. Capítulo 17, verso 2 em diante. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriente e esconde-te junto ao torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Verso 4. Beberá da torrente e ordenei ao escove, que ali mesmo te sustente. Foi por vez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Fronteira ao Jordão. Ali, meus amados irmãos, o verso 6 que diz: Oscove lhe trazia pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Ele ficou ali no rio Querite, e o rei Acabe mandou procurar, e Jezabel, Elias por toda a província, mas não conseguiu encontrar.
E ali quer dizer que Deus sabia que ele ficasse ali, ele podia ser eliminado, exterminado pela essa mulher terrível, Jezebel. E assim que aconteceu, Elias ficou ali no rio Queribos tempo, mas o rio secou, a corrente secou, porque não choveu. Eli orou para não chover. Olha, é o mais difícil orar para que as portas do céu fechem, que estava mexendo com a trindade, mexendo com a justiça de Deus. Mas Deus tinha determinado que Eli orasse. Eu sei que ele orou com fervor, orou muito, das vezes ele chegou assim, achou que foi muito fácil. Não foi fácil, foi através de oração. Ninguém sabia quanto dia Eli estava de joelho no chão orando para então fazer essa missão. E assim, Elias, aí veio Elias, depois que o rio secou, o rio de Querite, aí Deus ordena a Elias novamente, ó, no verso 7 que diz, mas passando o dia, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Não chovia sobre a terra. Elias, esse profeta determinado, nos tempos que nem diz lá em Mateus, se foi Mateus aqui, eu abri minha Bíblia, Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, vamos para o verso 1 e 2, 3. Que diz assim, o Novo Testamento, 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado. Diante dele, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se branca como a luz. E eis que, verso 3, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom estamos aqui, em que farei, bom, estamos aqui, que farei aqui 3 tendas, uma será tua e outra para Moisés e outra para Elias. Elias estava ali representando ali os profetas, meus amados irmãos. Ele apareceu a Jesus, ele Moisés, ele representando os profetas de Deus. Ele teve diante do Rei dos Reis, Senhor e dos Senhores. Teve diante o Galileu, Eli, o Messias. Isso que teve lá no Monte da Transfiguração. E Pedro queria que fizesse 3 tendas, uma para Jesus e uma para Elias, outra para Moisés. Aí teve testemunha ocular, que foi Pedro. E assim a nuvem cobriu eles novamente e eles saíram. Diz que o rosto de Jesus resplandecia com a glória do céu. Ele como glória. Aí Pedro, os discípulos ali, Tiago, viu o rosto de Cristo, como ele deveria, como ele era no céu. Ele um ser celestial. Meus amados irmãos, Elias faz parte. Elias fez parte dessa transfiguração. É um profeta que ele não baixou a guarda. Ele baixou a vez quando a Jezabel lhe impressou. Quando Jezabel veio de encontro a ele, dizendo que ia eliminar Elias. Lógico, daí qualquer um pode dar no pé, né, meus irmãos? Assim é que é a palavra dos Deus de Israel, os Deus vivo, o Deus criador e entendedor de todas as coisas. Acontece que aí ali secou o rio, a corrente, e que Deus determinou? Ele determinou que Elias, ele saísse dali e fosse para onde? Para Sarepta. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Reis, capítulo 1 Reis, capítulo 17.
capítulo 17, vamos para o verso 8, que diz assim: então Deus novamente falou com Elias e a viúva de Sarepta. Então lhe veio a palavra do Senhor, verso 8, Eli 1 Reis, capítulo 17, versículo 8, que diz: então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te der comida. Verso 10. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: trazei-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Verso 11. Indo ele a buscá-la, ela a buscar. Ele a chamou e lhe disse: trazei-me também um bocado de pão na tua mão. E porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha, uma panela e um pouco de azeite em uma botija. E veja aqui, apanhei 2 cavacos, e vós preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, comer e morreremos. Elias lhe disse: não tema, vai fazer que disseste, mas primeiro faça dele para mim um bolo pequeno e trazei-no aqui fora, depois fará para ti mesmo e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite de tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Olha, Elias determinado, iluminado pelo Espírito Santo. Ele falou isso e a mulher fez como ele determinou. Traga primeiro um pão para mim. Você pode até assim falar: irmão, mas Elias era muito folgado, né? Elias, ele queria primeiro para ele, e se não sobrasse para ela mais um filho. Mas Deus já tinha determinado que a botija dela não ia faltar azeite, a panela não ia faltar farinha. Mas Elias disse: traga primeiro para mim. Por que ele disse isso? Porque Elias era o enviado de Deus. Primeiro fazemos para Deus. Primeiro botamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, meus irmãos. Em primeiro lugar temos Deus na nossa vida. Depois as outras coisas, porque diz, serão acrescentadas. E assim Elias fez, ela trouxe primeiro para Elias. E eles comeu, aquela viúva e aquela criancinha. Durante muito tempo não faltou azeite na vasilha, e nem na botija, e nem farinha na panela. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. E se Deus nos chamar, Deus não chamou um capacitado, Ele chama alguém para se capacitar. Ele poderia bem ter mandado um exército contra o exército de Acabe, lá em Samaria, mas ele não fez isso. Apenas um mensageiro, apenas um homem determinado, com fé e em oração, ele foi, e só ele, enviado por Deus, ele fez o que foi determinado. E ali 3 anos e meio, meus amados irmãos, não choveu. E porque Deus enviou, tirou que Acabe queria determinar, exterminar a vida de Elias, que Deus mandou para ele ir para o rio de Querite. Depois dali, quando secou, mandou para ir para Sarepta. Poderia ter mandado ir para o Jordão, que fica a faixa dos 14, 15 quilômetros. Não, mandou para ir para Querite, que é a cidade que fica mais de 200 quilômetros. Foi que Elias caminhou, não sei quantos dias ele conseguiu para chegar nessa cidade. Mas que Elias disse: pronto, agora eu estou bem, vou para a casa de uma viúva, lá vou fazer um banquete, mas chegou nada disso. Nada disso ele encontrou. Porque para servir a Deus é com sacrifício. Deus mesmo disse: aquele que quer me seguir, pega a sua própria cruz cada dia e siga-me. Então, meus amados irmãos, quando alguém, os discípulos, se puseram a andar com Jesus, Jesus disse:
a raposa as aves têm o seu ninho, a raposa tem os seus covis, mas o filho do homem não tem nem onde inclinar a cabeça. Mas assim, ele ficou lá. Por quê? Ficou ali na casa daquela viúva, porque Deus estava preparando Elias para o grande conflito lá no Monte Carmelo. E assim, meus amados irmãos, ele ficou ali e veio o filho daquela viúva, adoeceu e veio a morrer. E ela disse o quê? E ela ficou completamente angustiada, deprimida, por causa que uma viúva, seu filho, seu marido, ainda mais se perder o seu filho, ela ficava subjugada naquele mundo. Naquela época a viúva não tinha nenhum valor, era isento da sociedade. Vou aqui para o verso 18, que diz: então disse ela a Elias, que fei eu, homem de Deus. Eu vou ler o 17 primeiro. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e sua doença se agravou, tanto que ele morreu. Verso 18. Então disse ela a Elias, que fui eu, homem de Deus, vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho. Verso 19. Ele lhe disse, dai-me o teu filho. Tomou do braço dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava. E o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse, Senhor, meu Deus, também até esta viúva com que me hospedou, afligiste, matando-lhe o filho, e estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse, ó Senhor, meu Deus, rogue-te que faça a alma deste menino tornar a entrar nele. E assim, no verso 22, o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Elias tomou o menino e trouxe do quarto a casa e deu à sua mãe. E lhe disse, vê, teu filho vive. Verso 24. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus, que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Olha que palavra poderosa. Que ela viu, ela ainda por certeza não tinha certeza ainda que Elias era enviado de Deus, que Elias era um profeta do Senhor. Ela via que todos os dias tinha farinha na panela e azeite na botija durante vários tempos, não faltou, não sei se ele passou ano lá, a Bíblia não relata muito bem isso aí. E não faltava, mas ela ainda estava em dúvida, então, aí aqui, que foi que ela disse? Aí no verso 24, que diz, então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora, olha, conheça agora, quer dizer que antes ela não tinha conhecido, que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdadeira. Olha, que verso poderoso. Esse é o verso 24 do capítulo 17, 1 Reis. Meus amados irmãos, por isso que é bom servir a Deus, ser positivo, determinar o que o Senhor determina, fazer o que o Senhor determina na nossa vida. Se esse livro nos ensina a seguir ele, nós não podemos seguir por outro caminho, nós temos que seguir esse livro. Não adianta eu falar uma coisa aqui e pregar outra, e falar outro procedimento. Agora, aí ali já tinha terminado ali a sua estadia na casa dessa viúva lá em Sarepta. Aí no capítulo 18, 1 Rei, capítulo 18, verso 1, que diz,
Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias. Muito tempo depois, deve ter passado uns 2, 3 anos lá, né? Muito tempo depois. Quando também Moisés, eu comparo aqui com Moisés, Elias. Quando Moisés estava no Egito, ele era príncipe lá, pode dizer, é um guerreiro, mas ele teve que matar alguém, ele teve que ser expulso do Egito. Para quê? Para que Deus preparasse ele. E ele veio aonde? Lá para Midian, onde ficou 40 anos cuidando de ovelha. Assim, meus amados irmãos, também ele ficou 40 anos para se preparar, que ele era um guerreiro, para ficar calmo, manso, ordeiro, pacífico, para então voltar e tirar o povo de Israel da escravidão. Aqui Elias passou esses dias lá em Sarepta, nessa casa dessa viúva, para se preparar para o grande conflito no Monte Carmelo. Eu vou aqui para o verso 2, capítulo 18 e verso 2, que diz: Partiu, pois, Elias e apresentou-se a Acabe, e fome era extrema em Samaria. Elias foi lá para o palácio de Acabe, falar que 3 anos e meio não ia chover, e de fato que não choveu. Era uma seca terrível em Samaria. Depois, Deus determinou que ele fosse para a corrente de Querite. Ele ficou ali. Quando a corrente secou, Deus determinou que ele fosse para Sarepta, onde está a viúva. Ele foi circulando, fazendo o circo. Depois foi fechar o circo. Deus determinou que ele voltasse para o lugar que ele fugiu. Como Deus trabalha. Como é? Por isso que Deus disse, o pensamento de Deus não é o pensamento do homem. Então, meus amados irmãos, aí Elias vai de encontro ao rei Acabe. Verso 3 que diz: Acabe chamou a abadia e mandou abadia, o mordomo. A abadia temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel determinava os profetas, exterminava o profeta do Senhor, a abadia tomou 100 profetas e de 50 em 50, escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Verso 5, disse Acabe à abadia: vai pela terra todas as fontes de água e todos os vales, pode ser que achemos erva para que salvemos a vida dos cavalos, mulo, e não pecamos todos os animais. Partiram os 3, sim, a terra para a procura Acabe. Foi a parte por um caminho. Foi Acabe foi por um caminho, e a abadia foi sozinho por outro. Estando a abadia já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. A abadia, reconhecendo, prostrou-se com o rosto em terra e disse: Eis tu, meu senhor Elias? Respondeu ele: Sou eu. Vai dizer teu senhor: eis que aí está Elias. Eis que aí está Elias. Porém ele disse: eu que pequei para que entregue teu servo na mão de Acabe, e ele me mate, tão certo como vive o Senhor teu Deus. Não houve nação nem rei, no aonde o meu Senhor não mandar. Se homem a tua procura, e dizendo: ele aqui não está, fazia jura aquele reino e aquela nação que te não havia achado. Agora tu dizes: vai dizer a teu Senhor: eis que está Elias? Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde, vindo eu a andar as novas, Acabe não te achado. Ele me matará, eu e contudo teu servo. Temo ao Senhor desde a minha mocidade. Acaso não dissera a meu Senhor o que fez quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondia em homem de profeta do Senhor, de 50 em 50,
tá numa cova e sustentei com pão e água. E agora tu diz, vai dizer a teu senhor, eis que está Elias, ele me matará. Disse Elias, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cujo face estou, deverá hoje me apresentar a ele. Verso 16, então foi a Abadia encontrar-se com Acabe. Ele anunciou e foi Acabe ter com Elias. Vendo, disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? E Acabe foi logo, né, insultando o profeta do Senhor. Verso 18, respondeu Elias, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalim. Agora, pois, manda já juntar-me todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas dos postes ídolos que comem da mesa de Jezabel. Assim, meus amados irmãos, Elias já determinou, olhando, fritando no rei Acabe, e mandou que ajuntasse todo o povo de Israel e sim, para o encontro lá no Monte Carmelo do grande conflito. E assim foi que aconteceu. E aconteceu que Elias, aí aconteceu que foi lá no Monte Carmelo, se reuniu todos para a peleja final. E assim, então enviou Acabe mensageiro e todos os filhos de Israel ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todos os povos e disse, até quando cochearei entre dois pensamentos? Se é o Senhor, é Deus, segue-me. E se é Baal, segue-me. Porém o povo nada lhe respondeu. Verso 22. Então disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deixe-nos, pois, 2 novilhos, escolha ele para si um novilho, e divide-do em pedaços, e ponha sobre lenha, porém não lhe meta fogo, e preparar outro novilho, porém sobre a lenha, e não lhe meta fogo. E assim o fizeram. Os profetas de Baal fizeram o altar, colocaram a lenha, colocaram os novilhos, os pedaços em cima do fogo. De manhã cedo até o meio-dia, eles rodeando o altar e clamando, atende Baal, atende o meu chamado. E diz que gritava, chicoteava com estilete, ele se cortava todo, sangrava. Mas Baal não respondia. Por que Baal não respondia? Porque Baal não existe. Esse Deus pagão não existe. Isso é na imaginação do ser humano. Né? Do ser humano. Você pode chegar numa pessoa que trabalha com gesso, com barro, essas coisas assim. Né? Pode chegar lá e inventar o nome de um santo que eles vão lá e faz. E você vai chamar aquele por aquele nome que você chamou. Meus amados irmãos, e assim aconteceu que ficaram ali até meio-dia, suados, já cansados, todos chicoteados, todos se rasgados de estilete, e o Deus dele não respondia. Então, no verso 24, ele diz, então invocai o nome de vós, Sudeu, e invocarei o nome do Senhor, e há de que Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa estas palavras. Verso 25, disse Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós um dos novilhos. E aqui no verso 26 diz, tomará o novilho, lhe foram dado preparar, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo,
Ah, Baal, responde, responde. Mas, porém, não havia uma voz que respondesse. Maquejando, se movimentava ao redor do altar que tinha feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo à necessidade, ou de viagem, ou dormindo, e despertará. E ele clamava em alta voz, e se restilhava com faca e com lancete, segundo o seu costume, até desmaiarem em sangue. E passando o meio-dia profetizar, e ele até que a oferta de manjares se oferecer. Porém não houve voz nem resposta, nem atenção alguma. Então nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai vós a mim. E todo o povo se chegou. E Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruína. Tomou 12 pedras, segundo os números das tribos de Israel, dos filhos de Jacó, qual vieram a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquela pedra edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pôs-lhe sobre a lenha. Verso 34, e disse: enchei de água 4 cântaros, derramava sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei a segunda vez, e fizeram. Disse mais: fazei a terceira vez, e fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele a encheu também de água o rego, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares. Aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Respondendo-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, Deus, que te fizeste retroceder o coração dele. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha e a pedra, a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém? Aleluia, o Senhor é Deus. E ali os profetas de Baal deram no pé, mas Elias determinou que todos pegassem todos os profetas de Baal e desceram com ele lá para um córrego que tinha, e Elias matou todos os profetas de Baal. Quando Acabe chegou em casa aqui e contou para Jezabel, ela disse que não se chamava Jezabel se no outro dia não matasse Elias. Quando ele deram o recado a Elias, perna para quem te quer. Mas eu não vou avançar mais, meus amados irmãos, porque aí Elias foi, viajou tantos quilômetros, depois Elias foi parar no Monte Sinai, ficou lá numa caverna, e Deus apresentou-se a ele, na caverna, e assim ele disse que aí Elias falando que ele não é melhor do que os pais dele, os seus antepassados, e todos os profetas do Senhor tinham sido mortos, só restava ele como profeta do Senhor, e assim mesmo queria o matar, mas Deus disse: ainda há 7.000
que não se ajoelharam ao Deus de Baal, ao Deus de rei Acabe e de Jezabel. 7.000, meus amados irmãos. Quando nós pensamos que estamos só, nós estamos aqui rodeados de anjos, rodeados de profeta, o Espírito Santo aqui está conosco, porque nós estamos levando a palavra de Deus, falando do amor de Deus, falando do acontecimento. Se nós tiver com amor, com coração cheio de amor, de alegria, sem maldade nenhuma, temos certeza que nós não estamos só. Estamos acompanhados pelo poder divino. Assim, meus amados irmãos, creia nesse Deus grandioso, creia nesse Deus poderoso, um Deus que não deixa você na mão. Se Deus determinar que você vá para dentro do fogo, que nem os 3 amigos de Daniel, faça e vá, porque Deus, quando Ele manda, é porque Deus tem a promessa na nossa vida e Ele sabe o que faz. Se Deus determinar, vá, nós temos que ir. Se Ele determinar, fique, nós temos que ficar. Assim, meus amados irmãos, essa mensagem de hoje, uma mensagem curta, mas poderosa. Poderosa porque Elias, ele fugiu de Jezabel no final. Mas quem é que não fugia? Tem um ditado que quanto mais a gente corre, mais a mãe tem filho. Então, meus amados irmãos, é isso que nós devemos fazer. Não vivemos correndo, mas vivemos em busca de levar essa palavra tão grandiosa e poderosa que é a palavra do Deus vivo, do Senhor. Há muito que não conhece a palavra de Deus ainda em espírito e em verdade, para que ele, muito em breve o Senhor está vindo, e que não pegue despercebido, como foi no tempo de Noé, que todo pereceram, só ficou mesmo quem? A família de Noé, seus 3 filhos, suas 3 noras e a esposa. Assim, que Deus os abençoe e ilumine todos os internautas que nos assistem nesse momento. Querido Santo Deus, Santo Pai, agradecido estou, Senhor, por essa mensagem. O Senhor me deu sabedoria, me deu entendimento, nos capacita, Senhor. O Senhor não pega os capacitados, pega para nos capacitar. E o Senhor disse, eu não vim curar os sãos, eu vim curar os doentes. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Oh Deus, e vim também buscar os perdidos e não os salvos. Oh Pai querido, ilumina nesse momento. Me leva à tua casa agora mesmo, Senhor, para que eu lá ouva a tua palavra e também nós cada vez mais nós se confraternizando um para com o outro. Abençoe, Pai, os internados que nos assistem, que o seu lar esteja brilhando, iluminado pelo poder do Espírito Santo nesse momento. Aonde você assistir, tenho certeza que seu lar está iluminado pelo poder de Deus. Perdoe meus pecados, dai porção dobrado do teu santo e bom Espírito, derrama a chuva serôdia sobre teu povo, Senhor, tão angustiado, tão deprimido, Senhor, nos batiza com o Espírito Santo. É o que te pedimos nesse momento e te agradecemos em nome de Jesus, Senhor, que desde já vive e reina para sempre. Amém, meu Deus. Amém, meu Pai.